Vamos agora ao noticiário político do dia. Arimatea Souza, mais um partido se apartou aí da base política do governador Ricardo Coutinho? Exatamente, Anchieta. O Partido da República, que é presidido aqui no estado pelo deputado Wellington Roberto. Na verdade, as relações já estavam estremecidas há um bom tempo, eu diria até alguns meses, quando o filho do deputado, Bruno Roberto, foi exonerado do cargo de secretário de Esporte e Lazer do estado. Quando dessa exoneração, o PR avisou que continuaria na base do governo, através do deputado Caio Roberto, que é um outro filho do deputado Wellington Roberto, e é deputado estadual. E assim aconteceu. Em algumas votações importantes, Caio votou com a bancada do governo, mas ficou sempre essa dúvida. Ontem, o PR anunciou que está mesmo deixando a base de Ricardo Coutinho e procurando uma outra alternativa para se engajar no processo eleitoral deste ano. Tudo indica que o PR vai se aproximar do senador José Maranhão. O partido, inclusive, sonha em indicar o vice na chapa de José Maranhão. E, aos poucos, a candidatura Maranhão, que não tinha muita liga, não tinha muita consistência, vai se, como dizem os políticos, vai se vitaminando. Até porque existe a expectativa aí de que alguns dos partidos, como o PP e, eventualmente, o PSC, também se incorporem ao MDB nessa disputa pelo governo estadual. E agora mais um, o PR, ou seja, o senador Zé Maranhão pode virar a grande surpresa dessa sucessão estadual. Pois é, em política você tem que aguardar sempre, né? E até porque ainda estamos aí há mais de 2 meses das convenções. Pois é. Ari, e o PSC vai mesmo impulsionar a candidatura ao Senado do vice-prefeito Pessoense Manuel Júnior? Ele está rompido com o prefeito da capital? Olha, vamos por partes. O PSC fez uma reunião hoje de avaliação das alternativas dos cenários eleitorais, tentando avançar nesse processo de discussão. O partido não tem tanta pressa em consumar essas decisões, até porque, como falamos há pouco, as convenções ainda vão demorar. O caso de Manuel Júnior é muito sintomático. O vice-prefeito pessoense, ele trocou de partido no começo de abril, deixou o MDB, foi para o PSC e disse na ocasião que, em função do fato do prefeito da capital, Luciano Cartacho, não ter deixado o cargo para concorrer ao governo estadual, era essa a grande expectativa de Manuel Júnior, ele só tinha predisposição de disputar este ano o governo do estado. Fora desse cargo, não tem interesse em nenhuma outra postulação. Nos últimos dias, ele começou a novamente visitar bases interioranas, fazer visitas às cidades do estado, como pré-candidato às próximas eleições. Num primeiro momento, Manuel Júnior disse qual era o cargo, mas os contatos se intensificaram e acabou se descobrindo que ele quer ser candidato ao Senado. Levando-se em consideração que na chapa de Lucélio Cartacho já tem 2 pré-candidatos ao Senado definidos, ou seja, Cássio Cunha Lima, reeleição, e Raimundo Lira, reeleição, se essa postulação de Manuel Júnior avançar e for respaldada pelo PSC, o partido deverá migrar para uma coligação com o senador José Maranhão. Pois é, são muitas possibilidades aí que estão pintando. Nas oposições, na verdade, a única coisa que me parece que está se consolidando é que vamos ter mesmo 2 candidaturas, né? Tudo indica, é quase que praticamente correto, certo isso, até porque não há mais clima nessa altura para uma reaproximação em função de algumas decisões tomadas ao longo das últimas semanas. A dúvida agora é saber se a continuidade do processo eleitoral vai permitir, num eventual segundo turno, que essas ditas candidaturas de oposição se juntem no mesmo palanque. Muito bem. Vamos agora a Brasília, saber as novidades dos bastidores da capital federal. O grande impacto hoje no noticiário nacional, Anchieta, é sobre um documento divulgado pela CIA. A CIA é a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Segundo esse documento divulgado hoje, o general e ex-presidente Ernesto Geisel soube e autorizou a execução de centenas de opositores políticos ao regime militar na década de 70. O grande assunto hoje em nível nacional, a repercussão desse documento que veio à tona depois de muitas décadas.
O Supremo Tribunal Federal, mudando já de assunto, está julgando uma ação hoje que questiona alguns aspectos da reforma trabalhista, que está começando a entrar em vigência. Ela começou a vigência plena no último mês de novembro. O que está sendo discutido hoje é o pagamento de custas processuais nas ações da Justiça do Trabalho. Os dois primeiros votos, até há pouco, do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Edson Fachin, é contrário a esses artigos. Esses artigos não devem ser abolidos da reforma, julgados inconstitucionais. É a votação de momento no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que temos mais de 20 ações tramitando no Supremo Tribunal Federal, questionando essa reforma administrativa. E para fechar o noticiário nacional, duas informações. A primeira, um balanço que foi divulgado hoje sobre os gastos com as previdências estaduais em todo o Brasil no ano passado. Os estados pagaram no ano passado, só de previdência, só de benefícios, 163 milhões em déficit. Ou seja, além... Bilhões ou milhões? Bilhões, com B de bola. Isso foi a diferença entre o que foi arrecadado, recolhido de contribuição e o que foi pago pelos estados em termos de previdência. Ou seja, um monumental déficit de 163 bilhões de reais. E para fechar, uma informação, um recurso interessante que entrou na Justiça do Rio de Janeiro, da Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro, questionando um parcelamento que foi dado à cervejaria Petrópolis, que tem a marca Itaipava. Segundo o parcelamento que está sendo questionado, esse parcelamento foi aprovado há alguns meses atrás, foi dado um prazo de 2.097 anos e mais 7 meses de um parcelamento para a cervejaria Petrópolis da Itaipava. Se não for revisto esse parcelamento, vai ser concluído o pagamento no ano de 4015. Esse é o prazo dos sonhos, para todo mundo, né? Se eu tivesse um prazo desse, que coisa boa. Bem, vamos mudar de assunto, chegou a hora da previsão